Você me escuta? Um minuto. Funcionou? Tá dando eco agora, né? Peraí. Vê se deu certo agora. Agora acabou o eco. Você me escuta bem? Tranquilo? Tô escutando. Tá. Pessoal, tá escutando aí todo mundo bem? Quem tá escutando bem, dá um alô aqui no bate-papo. Ver se tá tudo ok aí. Pronto, todo mundo tá dizendo que tá tudo ok agora. Que bom. Tá tendo algum delay aí da minha fala? Porque eu estou recebendo uma mensagem aqui que minha internet está lenta. Eu preciso saber se vocês estão me acompanhando. Aqui tá ok. Beleza. Então, estou pronto. Já temos 25 participantes, acho que já podemos começar, né? Ai, que bom, né? Maravilha. Você vê que os milagres que a quarentena faz, né? Eita, doutor. Bem, estou muito feliz em nossa primeira reunião aqui da Liga da UAES, a Liga de Empreendedorismo e Inovação do InovaFap. Nossa primeira aula, começar com sua presença, que é uma das minhas maiores inspirações aqui na medicina de empreendedorismo, visto que o senhor tem um background aí muito grande na área de startup, enfim, empreendedorismo, com empreendedorismo aplicativo, BestMed, que já é um grande sucesso. Acredito que a maioria das pessoas que conheçam, que é um site, né, com cursos de saúde, tem cursos presenciais também, e tem também a startup Anjo da Guarda, né? Exatamente. Apareceu até no Fantástico, acho que muita gente já viu. E sou dispensa comentários, né? Um neurocirurgião muito famoso aqui em Teresina, França também, já fez fellow e tudo. E, enfim, é uma honra receber o senhor. Para mim é uma satisfação muito grande. Para mim é uma satisfação muito grande participar disso e poder ajudar outras pessoas, porque na minha época, quando eu estava onde vocês estão, não tinha nada disso, né? Não tinha, ninguém falava de empreendedorismo e o máximo de empreendedorismo que algum estudante de medicina ou médico jovem falava era abrir uma clínica ou abrir um hospital, né? Mas ninguém pensava muito fora dessa bolha, né? Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Eu fico muito feliz de poder contribuir com isso. Fico muito feliz aí também pelo convite que você me fez através da Liga. Fico feliz pela Da professora Janaína também, que está presente aqui. Ela é orientadora da nossa liga aqui. Professora Janaína Tavares aí, dá um alô. Então, olá, gente, boa noite. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite, professora. Muito feliz em estar aqui com esse grupo seleto, né? Eu costumo brincar com eles, porque realmente na medicina é difícil a gente ter outras pessoas pensando fora da caixa, né? E a sua escolha foi muito acertada, porque o médico que a gente acompanha a trajetória, eu brinco sempre, assim, será que eles sabem que a gente fala tanto dele? Como um grande exemplo para os nossos alunos, porque é inspirador, né? Assim, acho que a sua missão, além de ser médico, é inspirar outros estudantes de medicina, outros médicos, com essa sua trajetória em busca de um empreendedorismo, em busca de soluções, sempre com muita dedicação acadêmica, né? Porque eu costumo brincar com os alunos que a gente não para de estudar nunca, e a gente percebe que aquele médico que consegue emplacar é aquele médico que também busca fundamentações, experiências, e enfim. É muito isso que a gente se inspira e traz para a sala de aula os seus exemplos. E ter a disciplina de empreendedorismo na UniNovaFap, foi, acho que 2017 que nós começamos essa trajetória aqui, e a gente tem tido bons resultados, alguns alunos realmente se transformam, alguns alunos realmente se dedicam para a busca de inovação, e a gente espera que eles, ao saírem
da instituição como médicos possam desenvolver, de fato, o empreendedorismo como profissão. E a gente tem muitos exemplos que a gente tem buscado, né, outros médicos em outras cidades, em outros estados, e poucos, né, aqui na nossa cidade, porque, enfim, a gente tem uma cidade ainda onde os médicos são médicos, não são empreendedores. Os que são empreendedores, a gente não vê muita dedicação para a área da inovação, e a gente tem fomentado isso através da Liga, né? Gente, existem outras pessoas que estão fazendo isso, abre a janela, abre uma porta, entra na internet, procura, busca e se inspira em grandes exemplos. E aí a Andressa conseguiu, né, essa ponte aí com o senhor para estar trazendo informações, e ela mostrou o curso, né, que você ministra, então fique bem à vontade para trazer todo tipo de informação nessa 1 hora que a gente colocou, acho que a gente colocou 2 horas aí, 1 hora e meia, para estar batendo esse papo. Fique bem à vontade, a sala é sua, os nossos alunos são seus hoje, eu espero que a gente crie aí uma liga para muito tempo, né, aqui dentro da nossa instituição e da cidade, né? A gente abriu aí inscrições para aberta, a reunião é aberta. Eu espero que a gente tenha outras pessoas interessadas em desenvolver essa mudança na perspectiva da saúde, né? Eu brinco muito que eu era professora que sempre falei, acho que dei aula em 2017, eu já falava de que telemedicina estava mais perto do que eles imaginavam. E eles, professora, não fale isso agora, está muito longe. Eu, pronto, agora chegou de uma vez, assim, sem ninguém estar preparado. E aí eu digo assim, olha, a professora louca que ficava falando em futuro, agora a professora aí de que falava vocês, em 2028, em 2038, vocês não vão estar mais perto do paciente, tá aí, a gente está em 2020, essa realidade chegou, assim como tantas outras que estão mais próximo deles do que eles imaginam. Então, fique à vontade, seja bem-vindo, né? A gente está aí com muitos alunos entrando ainda. Eu acho que daqui a uns 5 minutos a gente já pode iniciar, mas se eu quiser continuar se apresentando, eu atrapalhei, fique à vontade. Não. Eu queria só complementar o que a senhora está falando, que é uma coisa muito interessante. Veja, eu sempre que eu começo as aulas quando alguém me chama para falar de empreendedorismo, normalmente quando alguém me chama para falar de qualquer coisa, eu sempre começo, além de agradecendo, parabenizando os participantes, porque realmente você está numa atividade fora daquela coisa obrigatória, tudo, então isso aí demonstra interesse. Muito bem. Então, parabéns para todo mundo que está aí. Mas eu tenho alguns parabéns especiais aí que eu queria deixar para a senhora, para a Andressa, para as pessoas que, não sei se estão me assistindo, que me procuraram já em outras oportunidades. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho uma filha que faz medicina em São Paulo, numa das faculdades mais antigas, mais tradicionais de São Paulo, tá certo? Ela deve estar aqui nos assistindo. E ela não tem, numa das faculdades mais tradicionais de São Paulo, ela não tem a disciplina de empreendedorismo médico. Ela não tem, assim, o que ela vê de empreendedorismo são coisas que ela vê comigo em casa, porque isso não é uma disciplina e nem uma liga e nem parece ser uma área de grande interesse por parte dos colegas dela, né? Então, isso é digno de parabéns. Quer dizer, por que as pessoas do Piauí, quando saem, acabam fazendo muito sucesso? Fazem sucesso exatamente por isso, porque inovam, porque estudam, porque se esforçam, porque tentam compensar a diferença que eventualmente haja, uma diferença estrutural que haja, tentam compensar com esforço. Então, eu posso garantir a vocês, a primeira coisa que eu queria dizer para todo mundo que está aqui é o seguinte: se esforcem, porque o esforço sempre ele dá resultado, ele volta para a gente. Mais cedo ou mais tarde, ele volta. E a outra coisa que eu já queria começar com uma dica, é o seguinte, como eu disse, eu tenho uma filha que estuda medicina aqui em São Paulo. Então, se vocês não tiverem nenhuma ideia para empreender no ramo da medicina, abram um bar do lado da faculdade de medicina que vocês vão se dar muito bem. Verdade. A senhora falou também sobre a necessidade de ser um bom profissional. Você não consegue ser um bom empreendedor se você não for um bom profissional. Eu recentemente
estava escutando umas palestras sobre as razões do sucesso, da prosperidade da comunidade judaica. A minha esposa é descendente de judeus e eu tenho uma boa relação com a comunidade judaica aqui de São Paulo. Sou médico do Einstein, então eu converso com muitas pessoas sobre isso. E uma das coisas assim, uma das unanimidades que há é que os judeus eles tendem a fazer muito sucesso porque eles se dedicam absurdamente àquilo que eles estão fazendo e eles procuram atingir a excelência naquilo que eles estão fazendo. Então, se você encontrar um cara que é judeu e é neurocirurgião, você tem certeza que ele vai ser o melhor neurocirurgião que ele pode ser. Se você tem um cara que é judeu e trabalha com informática, ele vai ser o melhor que ele pode ser. E não é à toa que Israel hoje está na ponta de praticamente tudo que há em tecnologia, né? Então, realmente, pensar em empreendedorismo é fundamental, mas não há empreendedorismo de sucesso sem alguns ingredientes, mas talvez o principal deles seja uma excelente qualidade de qualificação, assim, uma excelente qualificação, uma excelente qualidade como profissional. Sem isso aí você não consegue. Eu vou tentar mostrar pelo menos a minha experiência com isso ao longo aqui do tempo. Andressa? Oi, estou aqui. Já temos quase 40 pessoas aí. Mais alguém quer falar da Liga? Henrique, já falou? Não, estou chegando, cheguei há pouco Você tá tempo. Gostaria de todo... agradecer também ao doutor Daniel San. Tá todo com ao fundo aí da doutor Liga. Daniel Olha que França. lindo. É o papel de parede aqui. Que Sou Daniel legal. França, sou o Henrique, sou vice-presidente da Liga também, acompanhando aí a Andressa. A gente está com essa iniciativa junto com a doutora Janaína e os demais ligantes, diretores de Liga, para tentar trazer essa veia empreendedora, né, para a Faculdade de Medicina, que realmente aqui no Piauí, ao contrário do que o senhor estava falando, né, que aqui a gente está tendo essa iniciativa e tudo, mas é uma coisa nova também, né, porque a gente tem aqui aquela cultura do médico Deus ainda, né, que tem sido desfeito aos poucos, mas a gente ainda tem um pouco disso. Então, muitos pais meio que forçam os filhos a irem à medicina, ainda existe isso, infelizmente. E muita gente, quando entra na medicina, acha que é aquilo. Você passou no vestibular, entrou na faculdade de medicina e pronto, ali você está realizado, né? Acabou. Eu costumo dizer que o diploma de medicina não é um título de capitalização, né? Que as pessoas acham, não, eu vou ter o diploma, pronto, ter o diploma vai render tantos mil reais por mês para mim, mesmo que eu não faça nada. Isso aí não existe. Exatamente. Né? E aí a gente tem trazido, a gente vê que essa não é a realidade, e que é necessário a gente ter uma introdução a essa parte de empreendedorismo, de saber fazer a medicina, mas acompanhar o mercado junto com a medicina. Ser um excelente médico, mas também ser um excelente profissional, né? Então, ter essas duas coisas, que a medicina é uma escolha de vida, né? E o mercado tem que fazer parte disso, que o mercado faz parte da vida. Né? Mas o empreendedorismo também. O empreendedorismo também é uma escolha de vida. Você, quando começa, você não para nunca e nem pode parar. É isso mesmo. Né? E é interessante... Pode falar, te interrompi. Não, tudo bem. O que eu vejo é que tem a linha da pesquisa, que a gente já teve outras reuniões com alguns outros médicos, e todos eles falam muito dessa questão, que a linha da pesquisa é uma coisa que não é tão valorizada hoje em dia no Brasil, mas que é de extrema importância para o desenvolvimento da medicina. E eu vejo o empreendedorismo como uma parte prática da pesquisa também, né? Porque a gente tem que estar pesquisando o mercado para estar sempre avançando e trazendo novas tecnologias para dentro da medicina. Sim, é isso mesmo. Eu acho que essa questão de pesquisa no Brasil, no mundo de um modo geral, né? Não é só no Brasil, não. No mundo de um modo geral, pesquisa não dá muito dinheiro, não rende porque você não consegue escalar, você não consegue oferecer um resultado final. Pesquisa é um meio, nunca é um fim, né? Mas o grande problema é que no Brasil, de modo especial, ela é pouco valorizada. Mas você tem que dominar algumas coisas da pesquisa, pelo menos para que você possa criticar. Que você não faça pesquisa, que você não seja pesquisador, mas que você critique alguma coisa ou aceite aquilo que estão te oferecendo, né? Para que você também não seja enganado.
dentro do... Ou não se engane, ou o que é pior, não se iluda. Porque em medicina, especialmente em algumas áreas cirúrgicas e empreendedorismo, a ilusão é um caminho muito fácil e, por isso, muito gostoso de você embarcar. Eu mesmo já me iludi muitas vezes, quebrei a cara em todas. Tem duas coisas que eu errei na vida, duas coisas assim, que todas as vezes que eu fiz deu errado. Todas, sem exceção. Cantar vitória antes do tempo e me iludir. Todas as vezes eu estou operando, aí a pessoa que está comigo, deu certo, não é hora de cantar vitória. Só canta vitória quando o doente acordar. E em empreendedorismo é a mesma coisa. Você pode ter uma grande ideia, mas se você não conseguir colocá-la no mercado de maneira adequada, ela vai continuar sendo uma grande ideia e não vai para lugar nenhum. Então você não pode cantar vitória. Qual foi o outro erro que eu falei? Cantar vitória no tempo, que é o que eu sempre falo. Cantar vitória antes do tempo e... Esqueci. Se iludir. Se iludir, exatamente. Que eu acho que é uma coisa que está ligada à outra, né? Essa coisa de ilusão, ela é muito saborosa, né? Ilusão, enquanto ela dura, ela é muito saborosa. Só que às vezes você se ilude e quando a realidade cai, ela é extremamente dolorosa. Ela é extremamente assim, rígida e áspera com você. Então, nunca crie grandes ilusões, porque o custo da desilusão é muito grande. E nunca é só um custo material. Sempre tem um custo interior que você paga durante muito tempo. Então, é muito importante você sonhar alto, mas manter os pés no chão para que você não crie falsas expectativas, entende? Mas eu fiz aqui eu tenho uma aula sobre empreendedorismo, depois eu deixo para vocês o link, quem quiser, no YouTube. Se vocês entrarem no YouTube, essa aula foi dada, vocês vão encontrar lá uma parte dessa aula. Essa aula foi encomendada para mim no final de 2018. No final de 2018. E eu dei ela em dezembro de 2018 a primeira vez, e foi gravada. E eu começo essa aula, eu vou apresentar parte dela aqui para vocês. Eu começo essa aula explicando para vocês qual é a realidade do médico, a realidade do profissional de medicina hoje, não do estudante, é do profissional. Porque o estudante é assim, especialmente suscetível a ilusões. Ilusões que os outros criam para ele, ilusões que ele cria para ele mesmo. Então, eu começo explicando para vocês qual que é a realidade. E depois eu falo da minha carreira de empreendedorismo, das minhas ideias, dos meus erros, que foram muitos, e de algumas perspectivas que eu acho. E antes de começar, eu queria só falar uma coisa que a professora Janaína falou, e que eu penso rigorosamente a mesma coisa, mas não tinha encontrado ninguém que tivesse verbalizado isso. Vejam, ela disse que falava de telemedicina e todo mundo dizia 2028, 2030. Não, telemedicina é uma coisa que é agora e não volta mais para trás. Tá? Não, mas a legislação está apenas para a época da pandemia. Não se preocupe, quando acabar a pandemia, vamos fazer outra legislação. Não tem a menor dúvida. Não dá para voltar atrás disso. Tá? É como o ensino à distância. Eu, no ano de 2019, eu peguei a plataforma BestMed, que era uma plataforma que eu criei voltada exclusivamente para a área da medicina e compartimentalizei essa plataforma de modo que hoje ela é completamente customizável. E eu consigo, então, montar curso de qualquer coisa, até de culinária, se você quiser. Eu tenho uma professora de culinária aqui que quer fazer um curso de culinária, a gente monta um Best Cook e faz lá o negócio, porque hoje ela está completamente customizada. Muito bem. Quando foi no final de no meio de 2019, um ano, eu fui a algumas escolas em Teresina onde eu estudei. E falei com diretores, com todo mundo que me conhecia, tal. Eu disse, olha, tem aqui a plataforma, ela é possível você customizar, coloca suas aulas. Você, por exemplo, eu dava o meu exemplo, né, de que eu era professor de cursinho, quando eu entrei na faculdade, eu era professor de física. E eu dava aulas em 4 turmas. Eram 2 terceiros anos e 2 pré-vestibulares. Muito bem. E aí eu fazia uma lista de exercícios de física e eu tinha que responder a mesma lista de exercícios 4 vezes, porque era uma vez em cada turma. E o cara que estava lá, uma das pessoas de cada turma, ele tinha uma dúvida na questão 24, mas ele tinha que esperar eu fazer 23 questões para ele tirar a dúvida dele na 24. Não seria muito mais lógico eu ter isso tudo, eu gravar isso uma vez
um ambiente totalmente controlado, deixar isso à disposição do aluno quantas vezes ele quiser, a hora que ele quiser, no ponto em que ele quiser. E levei isso para as escolas em Teresina, escolas onde eu estudei. E todo mundo disse, ah, legal, muito bom, boa ideia, tal. A gente volta a conversar. Nunca procuraram. Agora veio a pandemia, o que aconteceu? Não tinha ninguém preparado para isso, todo mundo ficou desesperado com o bloqueio, né? Com o bloqueio das escolas, e as escolas começaram a me procurar, ah, eu preciso resolver isso, como é que a gente faz, e tal, e tal, e tal. Então, hoje o meu estúdio em Teresina está funcionando assim, em período integral, gravando aula para escolas. Isso já me permitiu fazer um outro empreendimento, que a gente vai conversar aqui ao longo do tempo. Então, professora, essa coisa visionária aí que a senhora teve de ver que no futuro muito próximo, no futuro distante aconteceria, isso aí é típico de quem tem a veia empreendedora. Eu costumo dizer que eu tenho poucos orgulhos na minha vida. Um deles um dos poucos orgulhos que eu tenho é em 2003, quando não havia internet móvel, quando não havia iPhone, quando não havia iPad, não havia nada disso. Eu fui chamado para... pintou uma oportunidade, na época que eu era residente na UFMG, eles chamaram para dar uma aula sobre apresentar um caso lá. Eu apresentei o caso e o professor lá, chefe da clínica médica, gostou demais e me pediu para montar uma aula de exame neurológico. E o BESPED nasceu aí. Eu montei a aula de exame neurológico e percebi que nem os professores sabiam da aula, muito menos os alunos sabiam alguma coisa de neurologia. Então, eu montei um curso voltado para a formação básica dos alunos da faculdade de medicina, né, dos alunos de medicina. E que eu não falo nada de coisas muito ultra especializadas e tal, eu falo neurologia básica, coisa simples, que todo mundo tem que saber, é um imprescindível. E nesta época eu já pensei, eu criei todo o curso pensando na transmissão via internet móvel. Mas não existia internet móvel. Não existia nem internet Wi-Fi ainda. Internet Wi-Fi era uma coisa, nossa, tinha acabado de chegar no Brasil. Então eu conversava com meu pai e dizia, pai, eu vou fazer um curso. Como? Como é que você vai transmitir? Você vai alugar um satélite para transmitir? Não, papai, vai ser pelo... Mas não existe, isso não existe, mas vai existir, papai. Então, essa coisa, a gente tem que estar pensando sempre com os olhos no futuro. Mas volto a dizer, você tem que fazer alguma coisa na qual você seja bom. Não adianta, porque se você não fizer isso, você já começa com uma desvantagem muito grande aí para a concorrência. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Vai ser a primeira vez que eu vou... Aí, olha aqui, vamos ver se eu consigo compartilhar. Peraí. Voltando aqui para o Zoom. Ei, por que não volta? Voltou, agora share screen, compartilhando a tela. Bom, eu acho que vocês estão vendo aí. Estão vendo a minha tela do PowerPoint? Sim. Sim? Por que ele não funciona? Ah, agora funcionou. Muito bem. Bom, eu sempre começo essa aula dizendo o seguinte, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui por causa da escassez de informação. Tudo que a gente trata aqui não costuma aparecer em nenhum livro-texto, não tem uma residência médica sobre isso, não tem uma especialização sobre isso, não tem um fellow sobre isso. O que você tem são informações que você pesca daqui e dali, e o que eu tentei fazer foi sistematizar um pouco dessas informações com base em ciência e com base na minha experiência. Então, é um tema que quase nunca é abordado pelas faculdades, como eu falei, eu tenho uma filha que faz medicina e isso não é abordado na faculdade dela. Vocês estão me escutando bem? Está aqui dando sinal da internet ruim. Está todo mundo me escutando? Sim, escutando bem. Certo? Então, o tema que não é abordado na faculdade ainda se comportam como se medicina fosse sacerdócio, tá? E não é, tá? Nem nunca foi, mas se um dia foi, agora não é mais, tá certo? A medicina, ela tem que ser tratada como uma profissão, como um negócio, que não é necessariamente um comércio, mas é necessariamente um negócio. Você não encarar desse jeito, você está perdendo. E quem aqui fez voto de pobreza, né?
Eu acho que ninguém fez. Apesar de poder afirmar para vocês que o diploma de medicina não é um título de capitalização e que ele sozinho não gera dinheiro, muito pelo contrário, mas medicina você tem que pensar nela como um trampolim, como uma escada, como um degrau, e não como o ápice, como o topo, né? Infelizmente, nós temos aí a imagem do médico ainda difundida de que o cara que se forma em medicina, ele fica rico simplesmente porque se formou em medicina, né? Todo mundo... como é que a sociedade acha que a gente... né? E a gente sempre tem isso. E aqui tem uma outra coisa que é extremamente importante, a primeira coisa onde eu tive problema. Foi na minha ignorância econômica. Então, o que acontece? Eu venho de uma família que tem empresários, meu avô foi um grande médico no Piauí, minha avó foi a primeira médica mulher do Piauí, e eles montaram um hospital e tudo e tal, e mesmo assim eu era extremamente ignorante do ponto de vista econômico. Então, eu não sabia lidar bem com dinheiro, não sabia lidar bem com dívida, não sabia lidar bem com superávit, e isso me trouxe muito problema. Então, essa ignorância econômica do médico, essa coisa que a gente fica focado só em ciência, fisiologia, farmacologia, cirurgia, técnica, e você esquece dessa coisa que está ao teu redor, essa coisa que está ao teu redor acaba te dominando ou te sabotando. Então, você tem que entender alguma coisa sobre isso. Se você gosta, ótimo. Se você não gosta, aprenda a gostar ou estude mesmo sem gostar, porque senão isso aí te dá uma rasteira. Tá? Mas veja, a quem interessa tudo isso aqui? Isso aqui existe porque interessa a alguém. Vejam essa frase. Eu cheguei a conhecer esse cara. Para mim foi uma experiência que me trouxe grande satisfação. Eu percebi que dispunha de mão de obra extremamente qualificada, mas extremamente barata. O resultado disso foi a Amil. Essa frase é do Edson Godoy Bueno, que é o cara que fundou a Amil, tá certo? Então, interessa a alguém que a gente se comporte desse jeito. Interessa a alguém que a gente mantenha a nossa ignorância econômica. Interessa a alguém que a gente seja uma mão de obra extremamente qualificada, porque nós não nos permitimos não sermos qualificados, mas nós também não nos permitimos cobrar, não nos permitimos nos valorizar. Então, quando você pega um cara que é extremamente qualificado, cobra pouco, isso é uma maravilha para quem quer, para quem tem um pouco de tino comercial, né? E, veja, a medicina não é mais garantia de boa vida, eu insisto nisso. Já foi no passado? Pode ter sido. Meu avô dizia que quando saía de casa, não precisava para trabalhar, para ir para o consultório, ele não precisava se preocupar em levar dinheiro, porque ele certamente voltaria com dinheiro para casa. E hoje não é mais assim. A medicina não é mais garantia de boa vida e nós já temos assim milhares de exemplos diários em todo lugar que comprovam isso. Então, assim, ser médico é o primeiro passo, não é o último, tá? E aqui vem outra coisa que me preocupa muitíssimo, é o número crescente de escolas de estudantes e de profissionais. Ora, aumenta o número de escolas de estudantes, aumenta o número de profissionais. Aumentando o número de profissionais no mercado, eu recomendo uma leitura chamada Demografia Médica. Eu uso dados dessa demografia, desses trabalhos aqui, mas tem dados mais atuais. O dado mais atual, Demografia Médica, eu até posso colocar o link para vocês depois. O dado mais atual é o seguinte: a velocidade de crescimento da população médica é 5 vezes maior do que a velocidade de crescimento da população. O número de médicos aumenta 5 vezes mais rápido do que o número de habitantes no país. Então, você aumenta o número de profissionais, o que vai acontecer? Se a demanda não aumenta proporcionalmente, o que vai acontecer? O valor agregado de cada ato médico cai. Tá? Isso não tem dúvida. Veja, nós temos a perspectiva de, a partir de 2020, formarmos em torno de 30 mil médicos por ano. Tá? Quando, 20 anos atrás, era menos da metade, eram 12 mil. Certo? De 2000 para 2020, a população não dobrou. Mas, certamente, o número de médicos quase que multiplicou por 3. Então, a gente tem essa preocupação. E mais preocupante que isso, não é apenas o número, mas a qualidade decrescente das escolas, dos estudantes e, consequentemente, dos profissionais. Então, você tem um número muito grande, um número crescente
e uma desqualificação crescente. Infelizmente, eu falo isso para vocês com muito pesar. Tá? Eu sou chefe de serviço no interior de São Paulo e que atende uma população fixa de 2.200.000 pessoas, mais ou menos, a população do Vale do Ribeira. E o meu serviço ele é fechado, ele não é um serviço pronto-socorro, a porta aberta, ele é um serviço em que os pacientes chegam todos encaminhados. Tá? E para que esse paciente chegue até nós, os médicos que estão tratando, estão na ponta, têm que fazer a solicitação de regulação. Então, eu tenho contato direto com médicos de toda a idade, especialmente gente muito nova, e que preenchem essas fichas em que encaminham os pacientes e que muitas vezes trazem os pacientes para o nosso hospital. E eu posso dizer a vocês, tem muitos deles que não sabem escrever. Tem muitos deles que não têm a menor ideia do que eles estão falando. Usam termos completamente inadequados, não têm a menor ideia do que o paciente tem, nem do que o paciente não tem. Fazem coisas absurdas ou não fazem coisas básicas. Entende? Então, o aumento do número e a queda da qualidade, isso é extremamente deletério, entendeu? O que acontece aí? Diminui o valor do trabalho do médico. Então, essa é uma realidade, tá certo? Isso aí é o preâmbulo de qualquer conversa que se possa ter sobre a vida de médico no futuro, no presente e no futuro. Seja ele empreendedor ou não, mas você tem que estar com isso em mente. E eu estava fazendo aqui uma reflexão ontem, em que, além de aumentar o número de médicos e diminuir o valor agregado, o que aumentou também? Aumentou o número de especialistas, aumentou mais ainda o número de generalistas. Isso significa que mesmo o valor dos atos de médicos extremamente qualificados, que fazem uma coisa que poucas pessoas fazem, mesmo isso aí caiu. Caiu por quê? Porque antigamente você tinha um número muito restrito de cirurgiões, eu vou falar de cirurgiões por causa da minha área, mas você tinha um número muito restrito de cirurgiões que dominavam uma determinada técnica. Então, quem precisava daquela técnica tinha que recorrer àquele grupo restrito de cirurgiões que cobrava caro por isso. Só que esses cirurgiões formaram residentes, e esses residentes se tornaram tão bons ou até melhores que os cirurgiões. E sem contar que houve muito incremento técnico. De lá para cá, muita coisa de tecnologia foi acrescentada à medicina. Então, você fez um spread, espalhou muito essas coisas, esses atos de alta qualidade, tá certo? Tem outras coisas também que eu coloquei aqui, que, assim, como eu disse, aumentou a disponibilidade dos médicos de excelência, aumentou e muito a quantidade de generalistas e de generalistas que sabem pouco ou nada, que não são resolutivos. Eu já conto para vocês uma história do secretário de saúde aqui de São Paulo, atual secretário de saúde, já conto isso para vocês. E tem duas coisas que aumentou muito também na atividade médica e que, enquanto vocês estão enclausurados dentro da universidade, vocês não estão vivendo a vida real do médico e, portanto, não têm essa noção, ou pelo menos não tem a percepção da importância do que eu vou falar, que é o aumento da regulação da atividade médica. O que acontece? Com a ampla disponibilidade de conhecimento médico, com o Google, com a internet, com tudo, com um monte de médico no mercado, o conhecimento médico ele se espalhou, ele se banalizou em muitos casos. Isso significa que abre porta para o aumento da regulação externa e da judicialização. Então, hoje, você ter processo contra médico é uma coisa extremamente comum. E 20, 30 anos atrás não era tão comum assim. Tanto que hoje tem médicos, tem advogados especialistas nisso. Eu tenho um grande amigo que é médico e é advogado e que só trata, só faz a defesa de médico. Então, além do aumento da regulação da atividade médica e, portanto, da judicialização, houve um aumento do custo estrutural da atividade médica. Veja que, eu vou novamente usar o exemplo da neurocirurgia, 20 anos atrás, para se operar um aneurisma, você gastava de prótese um clipe, R$500, R$300, um clipe, porque todo o material era reesterilizável. Você fazia craniotomia, abria lá o crânio, dissecava o cérebro, chegava no aneurisma, colocava um clipe
E isso daí era o que você gastou na cirurgia. Você gastou tempo, você gastou trabalho médico, você gastou o clipe, não é só isso. Hoje, você praticamente não faz mais esse tipo de cirurgia, mas trata os aneurismas de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente, mas com todo o material que é descartável. Se todo esse material é descartável, o que acontece? Algum lado vai ser achatado. Qual é o lado que vai ser achatado? É o lado do médico. É o lado do médico porque ele é ignorante do ponto de vista econômico, porque ele não tem como se defender, porque ele vive exclusivamente do trabalho dele. Então, ou ele vende o trabalho dele pelo preço que o mercado quer pagar, e isso daí é uma coisa meio... você não pode fazer muita coisa contra. Né? Eu tenho amigos que... Eu estava outro dia contando para minha filha aqui uma história. Vocês já ouviram aí? Quem já ouviu falar em cirurgia de hipófise transesfenoidal pelo nariz? Alguém já ouviu falar nisso? Eu já ouvi falar. Não sei exatamente como é o procedimento, mas já ouvi falar. Muito bem. A hipófise fica na cela túrcica. E a cela túrcica, se você segue aqui paralelo ao septo nasal, você vai cair lá nela, dentro da cela túrcica. Então, antigamente, a gente operava tumores de hipófise exclusivamente por via transcraniana. E nos últimos 40 anos, se desenvolveu a técnica transnasal, transnasoesfenoidal, que você abre o seio esfenoidal, cai na cela túrcica e está na cara da hipófise, sem tocar no cérebro. Muito bem. Um dos caras que mais desenvolveu essa técnica era um francês chamado Jules Hardy. Jules Hardy, com H. E esse cara, na década de 80 e 90, era uma sumidade na neurocirurgia mundial, entendeu? O cara viajava o mundo inteiro, dava palestra e tal, ganhava dinheiro, operava gente do mundo inteiro, tal. Muito bem. Foi o que aconteceu? Não é difícil fazer isso, a técnica foi rapidamente reproduzida, muita gente aprendeu a fazer. Como o Jules Hardy acabou a vida dele? Dando plantão, operando hematoma no final de semana, sábado de noite. Por quê? Porque o que ele fazia já não era uma grande novidade, já não era uma coisa que só ele fazia. Né? E só para completar aí o negócio que eu falei do secretário de saúde aqui, uma vez eu encontrei com o secretário de saúde do estado de São Paulo e falei para ele, olha, a qualidade dos médicos que está na ponta é baixa, tem que investir nesse pessoal, você tem que investir na formação continuada e cobrar desse pessoal, porque senão eles vão encaminhar errado, pedir exame errado, tratar errado e isso vai aumentar o teu custo. Muito bem. Isso deve ter sido em fevereiro do ano de 2019. Quando foi em julho de 2019, julho, encontrei com ele de novo, por acaso. E ele me disse, olha, você estava certo. Mas você não imagina o que me aconteceu. Eu disse, eu estava certo em quê? Ele disse, não, que o pessoal tem formação e tal, mais baixa, tal. Mas o meu grande problema hoje não é apenas os exames mal solicitados, os exames mal interpretados, os tratamentos mal encaminhados. Meu grande problema hoje é judicialização. Porque o que acontece? Na ponta da minha cadeia, eu tenho ineficiência. Como eu tenho ineficiência, eu tenho familiares que são relativamente esclarecidos, eles vão judicializar. E isso aí sempre cai nas costas do gestor. Significa, a cada mês ele ganha 5 processos, sem ter absolutamente nada diretamente a ver com o atendimento de pacientes no interior de São Paulo. Então, esta é a realidade, certo? Esse é o mundo real. Olha só, a oferta cresceu mais do que a demanda, o trabalho médico foi desvalorizado e as fontes pagadoras elas estão diminuindo em número e em capacidade. Elas estão diminuindo em capacidade porque em número, porque só empresas muito grandes, com boa gestão e com uma carteira muito sólida, elas conseguem se manter. Nas últimas crises financeiras que nós tivemos, muito convênio quebrou e houve uma migração, né? Houve uma migração de muitos pacientes da saúde privada suplementar para o SUS. Né? Então, vejam, desvalorização do trabalho médico. Olha só, hora trabalhada de mecânico já custa o dobro de médico. Isso não é invenção minha, tá certo? Universidade de Brasília, Faculdade de Medicina, professor de cardiologia, R$ 2.442. Professor de cirurgia, R$ 2.442.
Defensor público de Brasília, 24,6 mil. Isso, nenhuma dessas informações veio da minha cabeça. Isso tudo foi pego de jornal e de notícias recentes. Só tem uma solução para isso. Só tem uma solução para isso. Ou você descobre uma área da medicina que ninguém sabe, ninguém ouviu falar, e você vai virar especialista nisso, beleza? As pessoas vão também começar a ter uma doença e vão começar a te procurar por isso. Ou você usa o teu conhecimento médico de outra forma, para atingir mais pessoas, para fazer o bem a mais pessoas, cobrando menos de cada uma delas, mas ganhando no total. Isso é empreendedorismo. Na minha interpretação, é a única solução que há para isso. Veja, em nenhum momento eu falei aqui sobre... em nenhum momento eu disse que ser um bom médico era o suficiente. Não é. Ser um bom médico, ser um profissional bem qualificado, é um pré-requisito fundamental, é uma condição sine qua non, mas não é suficiente. Tá? Eu vou ter, ao fim da jornada, eu vou ter um monte de gente, desse monte de gente, 25% vai ser muito bom e 75% vai estar abaixo da média. Só que esses 25% não são 25% de 100 pessoas, são 25% de 30 mil pessoas que se formaram em medicina no ano de 2020. Entende? Então já é muito grande. Outra coisa, as vagas de posto de trabalho não estão aumentando nessa proporção. As vagas de residência não estão aumentando na proporção em que aumentam as vagas de faculdade. E as vagas no mercado de trabalho não estão aumentando nessa proporção. Qual é o resultado final disso? A diminuição do valor do trabalho médico. Então, só tem um jeito de você se defender disso. Tá? E vejam bem, até aqui foram percepções minhas. Daqui para frente eu vou falar de alguns dados que estão lá no trabalho de demografia médica. Vejam, 50% dos médicos com mais de 70 anos de idade ainda exercem medicina porque precisam. Tá? Porque se eles não exercessem a medicina, eles perderiam renda e isso impactaria na qualidade de vida deles. Essa informação não é minha. 71% dos médicos trabalham em mais de um lugar. Tá? É ao contrário do que acontece na França, por exemplo. Eu morei alguns anos lá, e na França, nos Estados Unidos também, você tem um médico que trabalha em 1, 2 hospitais no máximo, porque ele fica o tempo inteiro lá dentro do hospital. 20% dos médicos trabalham em 2 ou mais cidades. Eu trabalho em 4. 55%, vejam bem, apenas 55,7% dos médicos têm uma renda superior a R$7.000 por mês. Alguém esperava isso? Alguém que entra na faculdade sabe disso? Não. 25% dos médicos têm uma renda menor que R$4.000 por mês. Isso aqui foi invenção minha? Não. Está aqui, ó. Está aqui a referência bibliográfica. Vejam bem, no trabalho de demografia médica de 2015, 48% dos médicos têm 3 vínculos ou mais. O cara tem que estar em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo, praticamente. 75% trabalham mais do que 40 horas por semana dedicados à assistência médica, tá certo? A prática médica, prática assistencial. Aqui eu não estou falando de estudo, eu não estou falando de preencher relatório, eu não estou falando de escrever laudo, eu estou falando de prática médica, tá? E vejam bem, 66% dos médicos, 2/3 dos médicos ganham até R$16.000 por mês, tá? Olhem só, a percepção da sobrecarga. 40% já estão sobrecarregados, 54,6% acham que estão na sua carga total. Significa que 86% dos médicos não aguentam aumentar a sua carga de trabalho como médico. Observem esse dado. 86% dos médicos não suportam aumentos na sua carga de trabalho assistencial. Tudo bem? 86,3%. Agora vamos ver quantos empreendem. 83% estão totalmente, exclusivamente dedicados à medicina. E apenas 16,3% estão fora, estão empreendendo, estão fazendo alguma coisa que não é exclusivamente a medicina assistencial. Então, esses dois números aqui falam muito. Tá? 86% não suportam aumentos, 83% se dedicam exclusivamente à área da saúde. Por que essas pessoas se dedicam exclusivamente à área da saúde? Porque eles não tiveram a cultura de se desenvolver em outras áreas, de empreender.
de fazer alguma coisa diferente ou de usar o conhecimento médico deles para alguma coisa. E o pior, quase todos os que tiveram isso aí ganharam muito dinheiro. Né? E veja bem, nesse trabalho aqui, demografia médica, ele não faz a diferença entre bons médicos e maus médicos. Significa que tem muita gente boa que está aqui numa situação não tão agradável. Agora, olhem aí 2 casos meus. 2 casos meus. Vocês estão me escutando aí? Porque eu só estou tendo contato aqui com o Henrique. Tem mais alguém aí? Andressa, está me escutando? Tá falhando um pouco. De vez em quando dá uma travadinha, mas não prejudica o entendimento. Tá. Estão me escutando aí? Larissa, Roberto Júnior, Maria Luísa Paz, Ana Carla, todo mundo me escutando aí? Sim. Tudo certo? Pode continuar. Pode continuar? Então, vejam bem. Observem esse caso aqui. Esse foi um caso que eu operei no ano de 2018, eu até disse que foi o caso do ano de 2018. Essa era uma senhora que tinha uma família de aneurismáticos, eu operei 2 irmãs dela e operei 2 irmãs dela e... Peraí, só um pouquinho. Operei 2 irmãs dela e descobri que ela tinha esse aneurisma aqui. Conseguem ver? Aqui, ó. Então, essa é a artéria carótida interna. Ela entra, aqui sai a oftálmica, tá? Aqui sai a comunicante posterior, aqui sai a coroideia e ela bifurca. Quando ela bifurca, aqui vai a cerebral média e aqui vai a cerebral anterior. A cerebral anterior vem para cá, vira cerebral A2, daqui, anterior A2, né? Ela não tinha artéria comunicante posterior e essa aqui é a artéria A2 do outro lado. Então, carótida, A1 aqui, segmento comunicante, A2 aqui, A2 do outro lado aqui. E eu tenho esse aneurisma de base larga. O que eu poderia fazer aqui? Poderia colocar um clipe, abrindo a cabeça dela, mas essa era uma paciente absolutamente assintomática, esse aneurisma não tinha rompido, ela não tinha nada. Ou eu podia embolizar. Como é que eu posso embolizar esse aneurisma se a base dele é tão larga? Observem, a base dele é bem larga. Então, se eu entro aqui, esse pontinho que vocês estão vendo, é a ponta do meu microcatéter. Eu já estou com o microcatéter, não sei se vocês conseguem ver, ó, a sombra do microcatéter aqui, ó. Tá? Aqui é a sombra do microcatéter. O microcatéter vem aqui, dá a volta e está lá dentro. Mas se do jeito que está aqui, eu soltar uma espiral, o que vai acontecer? Ela vai cair dentro da luz da comunicante e das cerebrais anteriores. Por quê? Porque eu tenho um colo muito largo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu tenho que passar, eu tenho que fechar esse colo com um stent para que todo o meu material que vai ser jogado fora pelo microcatéter fique dentro do saco aneurismático. Tá? Aqui está a carótida do outro lado. Eu entrei pela carótida do outro lado aqui e coloquei esse stent, não sei se vocês conseguem ver, uma malha do stent aqui, e está aqui o stent novamente, como se fosse um cano, um cilindro, e depois... De cabelo ali. Sim, aqui, ó, vocês conseguem ver aqui ele, ó. Sim. Tá? E você consegue ver o aneurisma completamente embolizado, tá certo? Muito bem, essa doente foi operada, ela acordou na sala de cirurgia, não teve nenhum déficit, saiu 2 dias depois. Muito bem, está aqui o resultado final, aneurisma antes, durante e depois. Tá? Pergunta a vocês, quem acha, coloca aí no chat, quem acha que essa cirurgia vale mais do que R$5.000? Coloca aí no chat. Será que eu consigo ver o chat aqui? Chat. Aqui. Quem acha que vale mais do que 5.000? Ok. Muito bem. Ok. Sabe quantos me pagaram? Olha aí. R$2.995. Tá? Bruto. Bruto. Ok. R$2.995 bruto. Muito bem. Esse é um outro caso. Observem bem esse caso. Aqui a carótida, bifurcando, cerebral anterior para lá, cerebral média para cá.
e um gigantesco, enorme, monstruoso aneurisma da carótida cavernosa. Muito bem. Esse caso veio referenciado para nós, no Serviço de Neurocirurgia do HGV, e essa paciente foi operada. Qual que seria a técnica que a gente poderia usar para operar essa paciente antes da embolização? Eu não tenho como clipar um aneurisma como esse. Eu tinha que fechar a carótida dela e fazer um bypass, comunicando essa carótida aqui com a carótida do outro lado. Isso aqui seria a técnica a técnica convencional. Pela técnica endovascular, vocês estão vendo aí o aneurisma completamente embolizado. Com um detalhe, essa paciente foi operada acordada. Só um minuto. Você não vai? Eu vou. Ah, você vai meio-dia? Eu vou às 8. Ah, eu tenho que sair daqui às 6h30. Então, essa paciente foi operada acordada, tá certo? Com anestesia local e sedação, tratada no Hospital Getúlio Vargas. Muito bem. Esse é o resultado final ao tamanho do aneurisma. Comparem dentro do crânio, que vocês possam ter a ideia do tamanho, tá? Antes e depois. Ok? Ok. Quem acha que essa cirurgia vale mais do que R$5.000? Levanta a mão aí. Eu estou vendo aí. Andressa, levanta a mão aí. Doutor, perguntaram aqui a Raquel se inclui todos os custos. Não, eu estou falando do Todos os custos honorário anterior. Anterior. Também, só do honorário médico. R$ 2.995 do honorário médico. Tá? Quanto vocês acham que essa cirurgia vale mais ou menos do que R$2.000? Operei a mulher acordada. Operei a mulher acordada. Dessa tem todo o custo anestésico, tudo deve ser bem mais. Pois é. R$858 de serviços profissionais. Estão vendo? Incluindo a anestesia. Ok? Trabalhão. Então, o que fazer? Eu posso me conformar. Então, filantropismo, né? Posso me conformar. Né? Posso me conformar. Mas eu posso me adaptar. A Gilé botou mais barato que a aplicação de Botox. Pois é. Mas você não viu lá o mecânico mais caro que o médico? Então, veja bem, aqui é onde a coisa começa. Tá? A gente tem que se adaptar. E como é que a gente se adapta? Se diferenciando. Você nunca vai poder ser medíocre e se diferenciar. A mediocridade não diferencia ninguém. Tá? Então, você tem que ver o que é a tua vontade, o que é a tua necessidade. Tem que lembrar que a faculdade, quando muito iguala, não diferencia. Não é a faculdade que diferencia a qualidade final do médico. É o médico que faz a sua própria diferença. A faculdade, quando muito, ela iguala. Ela não diferencia. Tá? Pule a cerca. Pense fora da caixinha. Já comece a pensar. Sempre, pelo menos, considere a possibilidade de você extrapolar os limites que a faculdade te coloca ou mesmo que a sociedade te coloca. Tá? Como médico, você não tem que ficar pensando restritamente em ser dono de hospital, ser dono de clínica, trabalhar, operar aqui. Tal. Se você ficar pensando só nisso, você jamais vai conseguir enxergar além da cerca. Tá certo? Use a tecnologia a seu favor. Vejam, duas informações importantes. Nos últimos 25 anos, rigorosamente todas as grandes fortunas formadas nos últimos 25 anos, e eu não estou falando de quem já era rico, eu estou falando de quem ficou rico nos últimos 25 anos, todos foram com tecnologia. Todos. E outra coisa, todos enriqueceram antes dos 50 anos. Entre 30 e 47 anos. Todos. Tá? Então, use a tecnologia a seu favor. Vou dar um outro exemplo. 40 a 50% de todos os carros do mundo vêm de onde? De Israel. De Israel. Que não tem nenhuma fábrica de carro. Por quê? Porque mais do que 60% do conteúdo de um carro hoje é software e tecnologia, e chip. Software e chip vem de Israel. Então, os caras conseguem estar presentes em 60% dos carros sem ter uma única fábrica de carro. Porque eles usam a tecnologia a seu favor. Invista em currículo.
Mas invista agora. Não deixe para investir em currículo quando você estiver acabando a faculdade de medicina. Você não vai ter tempo para isso. Você vai ter que estudar medicina, você vai ter que estudar para passar na residência, você vai ter que estudar se você for entrar no mercado de trabalho, você vai ter que encarar isso. Então, invista em currículo agora. Invista em currículo agora. Outra coisa, conheça-se, saiba o que você gosta, saiba o que você não gosta. Você não tem a obrigação de ser um excelente multicirurgião ou um excelente multiclínico, mas você tem que saber onde você é bom e onde você não é tão bom e se dedicar àquilo que te interessa. Tá? Outra coisa, se prepare para os momentos decisivos. Vejam bem, vejam esse cara aqui. Esse cara fala 5 línguas, fez estágio num monte de outros lugares, já é empreendedor, tem uma startup e esse cara concorreu na prova de residência e passou em primeiro lugar. É com esse tipo de gente que vocês vão concorrer. Não é comigo, eu já estou ultrapassado. Mas é com esse tipo de gente aqui que vocês vão concorrer. E se ele consegue fazer isso aqui tudo, vocês também conseguem. Tá? 2 coisas. Primeiro, o que diferencia o sucesso do fracasso, a distância entre o sucesso e o fracasso, não é medida em quilômetros. Ela é medida em milímetros. A distância entre o sucesso e o fracasso é medida em milímetros, não em quilômetros. Segunda coisa, você não escolhe os momentos decisivos. São eles que escolhem você. Ou você está preparado para eles, ou você não está preparado para eles. Mas você não tem nenhum poder sobre os momentos que vão ser decisivos na tua carreira. Então, se diferencie, se prepare. Se prepare ao máximo que você puder, invista no seu currículo, faça o seu autoconhecimento, estude inglês, fale inglês, entenda inglês, converse em inglês, leia em inglês. E não se esqueça nunca, eu estou na melhor faculdade do Brasil. Grande coisa, grande coisa. Isso no máximo te iguala. Isso não vai te diferenciar de jeito nenhum. O que vai te diferenciar é o que você faz dentro da universidade, especialmente fora dos muros da universidade, durante o período de graduação. Isso que eu quis dizer. Tá? Então, veja, hoje não há mais lugar para amadorismo nem para mediocridade. Hoje, você tem uma concorrência extremamente violenta, você tem uma tecnologia e uma técnica médica, vamos dizer assim, cirúrgica no meu caso, que evolui o tempo todo. Então, você tem que se diferenciar e você tem que se especializar, você tem que ser bom no que você faz. Por quê? Porque para empreender, você precisa oferecer soluções. Ou quando você identifica um problema. E você jamais conseguirá identificar adequadamente uma demanda ou identificar adequadamente um problema se você não é extremamente bem qualificado. Se você não for muito bem qualificado, você ficará cego para as oportunidades. Você ficará cego para as demandas, portanto, não vai poder oferecer soluções. A oportunidade passa na tua frente e você não vê, e outra pessoa que está do teu lado e que veio de uma escola pior do que a sua e que tinha uma condição social pior do que a sua, mas essa pessoa teve o olhar mais aguçado, e para ter o olhar aguçado, ser bom é fundamental, não é tudo, mas é fundamental, essa pessoa montou no cavalo que você deixou passar. Tá? Outra coisa, não adianta ficar olhando para a realidade fazendo bico. Isso não vai resolver o problema de ninguém, muito menos o seu. Tá? Você tem que agir. Tá? E você tem que inovar, pelo amor de Deus. Não pensem em soluções passadas para problemas futuros. Soluções passadas são para problemas passados. Então, antigamente, era lindo você imaginar, vou montar uma clínica, vou montar um hospital. Eu até hoje tenho uma planta, eu tenho uma planta linda pregada na parede do meu quarto, lá na casa da minha mãe, em Teresina. Eu tenho uma planta lá, nunca saiu da planta. Por quê? Porque isso aqui é um investimento que tem um custo elevadíssimo para você começar, um custo de manutenção elevadíssimo, um custo operacional elevadíssimo, uma margem de lucro baixíssima e um questionamento judicial enorme. Então, fuja dessas coisas mais antigas. Inove. Não fique preso às soluções do passado. Tá certo? Isso aqui, hoje não está mais fechado. Mas essa foto, eu fui lá só para tirar essa foto de um hospital que eu vi nascer e vi fechar em Teresina. Não, o hospital é um negócio que dá lucro. Não é, não. Esse hospital fechou. Hoje ele foi comprado por uma outra cadeia. Ok, mas passou 2 anos fechado. Tá? Ó, fechado. Tá?
E como eu disse, você só vai poder identificar uma oportunidade se você estiver preparado para ela. E você só vai estar preparado para ela se você se diferenciar. Tá? Você tem que... Aqui, ó, eu gosto dessa frase de que empreender vem do latim perceber. Então, eu tenho que perceber. Eu tenho que procurar imperfeições para sanar. Mas para eu encontrar as imperfeições, eu tenho que conhecer muito bem o sistema. Porque se eu não conheço muito bem, eu acho que ele está perfeito. Eu não encontro nenhuma oportunidade. Tá certo? E aí você tem que levar em consideração risco e lucro. Você tem que sair da zona de conforto e encarar os riscos que você vai ter na frente. E essa é uma outra coisa que a gente também não aprende na faculdade. É a questão de analisar risco. Você tem que saber analisar risco. Você tem que ter acompanhar algumas experiências. E eu não soube e me quebrei muitas vezes, entendeu? Então, você tem que ter criatividade, mas sem o preparo, essa criatividade não é nada. Tá? E é exatamente o preparo que vai te permitir os lampejos de criatividade de vez em quando. Tá? E essas coisas acontecem no meio do nada. Tá? Eu nunca vou me esquecer o negócio do Best Med. Como é que isso começou? Eu preparei isso tudo, preparei o curso de neuro, e ele estava lá e tal, e minha mulher disse, por que você não faz isso? Faz isso, coloca adiante. E eu coloquei. E eu estava com ela no avião, indo de Teresina para São Paulo, dando aquela cochilada que você não consegue dormir em avião, e de repente eu acordei, olhei para ela e disse, Best Med. E ela disse, está ótimo o nome. Foi assim que surgiu o nome. Tá? Então, os lampejos, eles vêm, mas eles só vêm se você estiver preparado. E eu volto a dizer, seja bom no que você faz, seja bom no que você faz. Eu vou insistir nisso aqui até o fim, tá? Porque para empreender, você precisa de credibilidade, precisa de respeito. Se você não tiver credibilidade, você não terá respeito. E se você não tiver respeito nem credibilidade, você não terá valor nenhum agregado. Você não vai conseguir cobrar, você não vai conseguir vender, tá certo? Então, seja bom no que você faz. Acredite no que você oferece, mas acredite sinceramente naquilo que você oferece, para que os outros possam acreditar. Tente gerar riqueza. Use a sua vaidade a seu favor. Use a sua vaidade a seu favor. Eu costumo dizer, e sou muito mal interpretado, já fui mais, hoje sou menos mal interpretado quando falo isso, mas eu costumo dizer, aliás, que as pessoas dizem, não, amor é o sentimento mais forte que existe. Não, não. Amor pode ser o mais nobre, o sentimento mais forte que existe. Por que o cara foi para a Lua? Foi por amor? Foi encontrar a mulher lá na Lua? Não era. Não, o cara descobriu a penicilina. Por quê? Tinha alguma mulher na jogada da penicilina? Não. As guerras lá, por que os caras guerrearam? Era por causa de vaidade. É a vaidade que alimenta essa força motriz que é a vaidade para te levar para frente, não para trás. Você consegue levar ela para onde você quiser. Basta você querer. Tá? Então, tente usar isso. Outra coisa, a pobreza é o estado natural da existência. Você tem que gerar riqueza. Isso você só gera riqueza empreendendo. Tá? Coisas. E sempre lembrar, as trocas são voluntárias. Ninguém é obrigado a comprar nada de você. Então, você tem que convencer a pessoa a comprar algo de você. Para que você convença a pessoa, agregue valor a ela. Portanto, por favor, pensem sempre em agregar valor. E isso aí é o que vai gerar a tua liberdade e a tua independência. Tá? Pensem nesta frase. Vocês não viverão como eu vivo. E eu vivi e vivo diferente, já bastante diferente do que os meus preceptores viviam. Mas o cara que me formou em neurocirurgia teve uma vida igualzinha à vida do professor dele. A minha vida já não é igual à dele. E a de vocês vai ser muito, muito, muito diferente da minha. Então, os acadêmicos de hoje não viverão como os médicos de hoje. Não se esqueçam disso nunca. As oportunidades que eu tive como médico, como cirurgião, dificilmente vocês vão ter, porque elas não vão existir mais. Não é porque vocês não vão ser bons para capturá-las, mas é porque essas oportunidades que houve para mim não existirão para vocês. Serão outras, e vocês têm que estar preparados para isso. Tá? Então, meus queridos, se preparem.
Como? Vocês têm que se preparar estudando e entendendo a real realidade. A real realidade. A real realidade. Não se iludam. Não criem falsas expectativas. Não se iludam. Não achem que vocês são iluminados e que o teu diploma, ao contrário do teu vizinho, vai ser um título de capitalização e vai gerar dinheiro para você. Isso não vai acontecer. Tá? Se preparem para a realidade nua e crua. Conversem com pessoas que vivem a vida que vocês almejam. Conversem com pessoas que estão no mercado, na posição de mercado que vocês querem estar. Conversem sobre os ataques que essas pessoas recebem, conversem sobre as angústias, conversem sobre os estresses, conversem sobre a rotina, para ver se vocês aguentam essa rotina ou não. Uma coisa muito importante que aconteceu comigo, e eu fui muito criticado por isso na época, mas graças a Deus eu sempre fui muito teimoso. Na época em que eu era estudante de medicina, eu acompanhei o serviço de neurocirurgia durante 6 anos da faculdade. E todo mundo dizia, você está se especializando cedo, isso é uma bobagem, você tem que ser médico, não sei o que e tal. Ok, eu fui o melhor médico que eu pude, passei na prova de residência, beleza, mas eu sabia exatamente aquilo que me esperava, eu conhecia a rotina daquela. Então eu sabia da realidade. E exatamente por isso eu comecei a pensar em soluções para essas pessoas. Gosto muito dessa frase, se o Bill Gates tivesse nascido no Rio, seu negócio seria numa garagem e estaria vendendo CD pirata na Avenida Rio Branco. Então, realmente, você tem que se preparar e você tem que tentar estar num ecossistema, num ambiente favorável ao desenvolvimento e ao empreendedorismo. Por isso que eu acho que uma liga como essa é uma coisa tão importante, porque gera um ecossistema, gera um ambiente favorável à difusão e à ebulição de ideias. Não é à toa que a maior parte das empresas de tecnologia, elas se concentram em polos. Você tem um polo no Vale do Silício, você tem um polo em Israel, você tem um polo aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, mas está tudo junto, exatamente porque aquele ambiente é extremamente favorável, certo? Então, vocês têm que saber da realidade, vocês têm que entender aqui a realidade do dinheiro, vocês têm que aprender esse negócio aqui, senão ele come vocês. E outra coisa, para de achar que esse negócio, não, mas a Constituição me dá o direito, e quem cobra o Estado? Não, mas eu tenho direito à saúde, a Constituição me garante. Tá, quem vai cobrar a Constituição? Quem vocês conhecem vai cobrar a Constituição? É difícil. Quem se responsabiliza pelas falhas do Estado? A quem recorrer quando o Estado se compromete e não cumpre? Se você se compromete e você não cumpre, você é punido. Como médico, como empresário, como tudo. Mas se o Estado se compromete e não cumpre, é muito difícil. Né? Você tem uma relação extremamente desigual entre as pessoas e o Estado. Tá? E é exatamente na imperfeição do sistema que se encontram as primeiras oportunidades. Mas, para isso, você precisa conhecer bem a real realidade. Tá? Então, esqueçam essa coisa da saúde de graça. Saúde de graça é um mito, saúde custa caro. Tá? Saúde é um bem que tem que ser conquistado. Tá? Você tem que ter o dever de cuidar da sua saúde. A população tem que ter o dever de cuidar da sua saúde, para que ela seja valorizada. Então, saúde é um bem, saúde custa caro, medicina de qualidade custa caro. Tá? Então, não vem com essa história de dizer assim, não, a medicina de Cuba é uma bosta. A medicina de Cuba é uma bosta. Eu tenho uma prima que foi estudar medicina em Cuba, voltou corrida no segundo ano. É uma bosta. A medicina é bom onde tem dinheiro e pesquisa, é lá que é bom. Então, saúde custa caro. Tá? Conheça o mercado, conheça as tendências nacionais e internacionais, porque as tendências internacionais chegarão no Brasil. O Brasil sempre foi assim. A diferença é que, anos atrás, o tempo que levava, o lapso de tempo que existia entre uma novidade acontecer nos Estados Unidos e ela chegar ao Brasil, demorava 10 anos. Depois passou a demorar 5, hoje não demora nenhum. Mas estejam antenados com o que acontece no mercado internacional. Tá? Avalie as necessidades epidemiológicas e individuais. As pessoas pagam mais caro por coisas que elas não precisam do que por coisas que, eventualmente, elas precisem. Tá? Então, tenham essas noções dos desejos locais. Quando vocês forem empreender, pensem nisso. Eu tenho que definir a minha oportunidade. Mas quem vai definir a minha oportunidade? Se eu disser o seguinte, olha, o que vende mais? Onde é que as pessoas gastam mais dinheiro? Tratando doenças extremamente frequentes ou fazendo cirurgia plástica. Gasta-se muito mais dinheiro com cirurgia plástica, mas isso são
desejos e não necessariamente necessidades epidemiológicas. Então, comecem a pensar nisso também. Estabeleçam, tenham uma noção de preço e de valor. Isso é uma coisa muito importante também, saberem a diferença entre preço e valor. Lembrem-se das oscilações cíclicas das especialidades. Então, agora, por exemplo, Oi? Oi. Me escutam? Eu ouvi alguém dizer que caiu? Eu estou escutando perfeitamente. Bom, então pensem nas oscilações cíclicas das especialidades. O que eu quero dizer com isso? Quando eu cheguei em Teresina, eu estava no pico da neurocirurgia. Estava uma demanda por neurocirurgia enorme, pagando neurocirurgia a peso de ouro. Foi o que aconteceu. Nessa mesma época, tinha um monte de gente fazendo neurocirurgia. E esse pessoal que continuou fazendo neurocirurgia, quando chegou em Teresina, chegou no momento de baixa. Tá? Dos últimos 5 neurocirurgiões que chegaram em Teresina, se não me falha a memória, 3 voltaram para a cidade onde se formaram. Tá? E especialidades que no passado estavam em baixa, logo vão estar em alta. Pediatria, por exemplo, clínica médica, por exemplo. Tá? Então, vai se pagar muito caro por um psiquiatra de grande qualidade, coisas que até pouco tempo atrás não eram tão valorizadas. Tá certo? Agora, vejam que o médico ainda tem um privilégio, do ponto de vista do empreendedorismo, em relação às outras profissões. Como ainda não tem médico desempregado, ainda não temos empreendedorismo de sobrevivência. Esse é um privilégio que nós temos. O médico ainda tem a chance de se manter, de sobreviver como médico, de gerar um capital excedente e investir o excedente. Tá? Então, você tem que ter a capacidade de criar o recurso excedente para poder esforçar-se e investir no tempo esse recurso excedente. Você tem que ter tolerância a risco e à incerteza, tem que pensar no payback e, por isso, tem que se conhecer. Você tem que saber no que você é bom. Você tem que conhecer o mercado e tem que conhecer que tipo de qualidade de solução que você pode oferecer. Mas vejam bem, não existe empreendedorismo sem poupança. Não existe empreendedorismo, não existe investimento de dinheiro que você não tem. Você tem que ter alguma poupança para que você possa investir. E, ainda que você pegue complementação de recursos, mas é evidente que quanto menos dinheiro você pegar de fora, melhor para você. Tá? Você tem que ter o senso de oportunidade, você tem que ter muito controle emocional, você tem que eu comecei a investir em mercado imobiliário, quebrei. Depois eu resolvi investir em ação, quebrei. Investimento financeiro, quebrei. Por quê? Porque eu sou burro? Também. Mas, na verdade, é porque eu não entendo nada disso. Eu tenho que investir naquilo que eu conheço. Para investir naquilo que eu conheço, eu tenho que me conhecer e tenho que investir naquilo que eu tenho capacidade crítica, capacidade de tomar decisões, capacidade de escolher. Tem 2 coisas que eu sei fazer na minha vida: operar a cabeça e dar aula. Só isso. Então, eu tenho que investir nisso. Por essa razão é que eu investi em dar aula. Eu pintou umas oportunidades, essas oportunidades virou elogio aí, os caras me chamaram para dar uma aula, eu dei as aulas, aí os caras gostaram, enfim, virou uma referência lá em Minas Gerais. Quer dizer, eu tinha preparo e aproveitei a oportunidade. Então, estabeleça o seu campo de ação, faça aquilo que você sabe, descarte aquilo que você não sabe. Tá? Eu faço parte do projeto Anjos da Guarda, que é uma das startups que eu participo, que é um sistema que impede o funcionamento da moto sem o uso do capacete. Significa que o cara está sem capacete e a moto não liga. Se o cara tirar o capacete, a moto desliga e ela só torna a ligar caso o cidadão coloque o capacete de novo. Tá? Mas eu só pude encontrar essa solução e ter a credibilidade para propor porque eu operei muito motoqueiro sem capacete. Tá? Como eu disse, afaste aquilo que você não domina, para que você mantenha o seu respeito e a sua credibilidade. Estabeleça os seus diferenciais. Como? Investindo em você. Ficando até 11 horas da noite, assistindo curso, lendo artigo, procurando coisa, pensando, quebrando cabeça. Tá? Esteja preparado para mudanças e para imprevistos. Esteja sempre preparado para isso. Por quê? Porque os mercados mudam, as necessidades mudam e os empreendimentos mudam. Vejam,
Antigamente, o cara investia num hospital, ele podia passar 30 anos e aquilo ia, de algum modo, dar dinheiro para ele. Hoje, os investimentos duram menos. Então, você tem que estar preparado para mudar, preparado para o imprevisto, preparado para entrar e para sair. Como é que você se prepara para o imprevisto? Ora, o imprevisto ele não é previsível. E você não sabe quando nem o que vai acontecer. Você tem que ter duas coisas. Conhecimento, que ninguém toma de você, e poupança. Sem isso aí, você está liquidado. Tá? Se prepare para os fracassos. Quantas respostas corretas existem para a seguinte pergunta? Quanto é 2 mais 2? Existe uma resposta correta. Quantas respostas incorretas existem? 1 bilhão, 1 trilhão incontáveis. Então, o erro é muito mais provável do que o acerto. O fracasso é muito mais provável do que o sucesso. Mas ninguém chega ao acerto sem passar pelo fracasso. Não existe estrada sem fracasso. Então, você tem que ter persistência, e você tem que ter estrutura para aguentar os fracassos. Você não pode desistir na primeira nem na segunda. Conheça o seu mercado, conheça a sua concorrência, faça a sua gestão financeira, invista o excedente, mas só tem excedente quem poupa. Dedique tempo ao seu negócio. Hoje, eu dedico muito mais tempo ao BestMed e à gestão de empresa do que propriamente a operar. Perceba a demanda antes das outras pessoas perceberem. Você só consegue perceber a demanda se você tiver preparo para percebê-la. Tá? Avalie novas especialidades. Você tem o bônus do pioneirismo versus ônus do risco. Inove, crie uma nova demanda. Telemedicina era, quando eu montei essa aula, 1 ano e meio atrás, era uma perspectiva futura. Hoje é uma imposição. Hoje é uma imposição. Hoje é uma demanda. Quem tem um sistema de telemedicina funcionando está com tempo integral, como ensino à distância. Quem tem ensino à distância hoje está funcionando em tempo integral. Por quê? Porque percebeu a demanda e se preparou para quando ela chegasse. Tá? Então, aqui alguns exemplos de coisas onde vocês podem procurar nos wearables. Tá? O mercado de wearables só cresce. Tá? Essa questão de planejamento cirúrgico, de reconstruções tridimensionais, de impressões 3D. A gente tem uma grande empresa que faz isso, a Piauiense, do Aurus, ele prepara isso tudo, ele é referência mundial nisso. Você fazer próteses também, que a gente chama tailored, que é feita sob medida. Tá? Aplicativos, tanto assistenciais quanto de educação. Você tem centenas e centenas de oportunidades. Tá? Agora, você tem que estar no meio para perceber as oportunidades. Essa questão de realidade aumentada, de realidade virtual também é algo. Outra coisa que eu também acredito, cirurgia robótica. Não pelo simples fato de ser uma cirurgia robótica, de você estar aqui operando o paciente que está ali do lado, mas você, em São Paulo, operando um cara que está lá na Amazônia. Isso vai acontecer, não tenham dúvida, isso vai acontecer, porque vai baratear. Hoje, os robôs para cirurgia ainda são extremamente caros, mas vão baratear, como tudo em tecnologia barateia. E quando isso baratear, quem tiver habilitado para fazer videocirurgia, para cirurgia robótica, vai estar no mercado, porque vai conseguir atender 3, 4, 5 pessoas de 3, 4, 5 lugares diferentes num período de tempo muito curto, sem precisar se deslocar, e vai cobrar caro por isso. Tá? Você consegue usar a realidade virtual para recuperação de pacientes vítimas de AVC, para dor crônica, para... Esse eu achei interessantíssimo. O pessoal que vai estar estudando geriatria, eles entram num programa de realidade virtual para que eles entendam como é que se comporta a audição do velho, a visão do velho, o tato do velho, o olfato do velho, o equilíbrio do velho. Então, eles simulam isso para que o médico entenda, experimente aquela sensação, entendeu? Então, você tem que, quanto mais satisfeito tiver o teu cliente, maior vai poder ser o preço do teu produto, maior vai ser a tua margem. O client empowerment. Invista, seja o melhor médico que você pode ser. Esse é o primeiro recado. Isso é fundamental. Não é suficiente, mas é fundamental. Tá? Preocupe-se nesse momento, priorize a formação. Preocupe-se com o empreendedorismo, não feche os olhos para isso, mas priorize a sua formação. Nesse momento, a formação é mais importante. Seja o melhor médico que você pode ser. Tá? Você não vai ter oportunidade no futuro de estudar pediatria de novo, de estudar... Não, a oportunidade, quando aparecer, você tem que estar pronto. Tá? Atenção a erros previsíveis. Não negligencie a epidemiologia. Cometam erros
inéditos. Não cometam erros catalogados ou erros previsíveis. Tanto que hoje eu ofereço a minha plataforma para ensino à distância e as pessoas dizem qual é o principal diferencial da tua plataforma? E eu respondo os erros catalogados. Porque tudo que podia dar errado, todos os erros que podiam acontecer, já aconteceram, eu já cataloguei e já sanei. Então, não negligencie o essencial, a epidemiologia, não sucumba a ilusões, por favor, e respeite o tempo, senão ele não vai te respeitar. Ou você se prepara agora, ou tem alguém que estará se preparando no seu lugar e vai comer o mercado de você. Infelizmente, essa é a realidade. Tá? Não deixe para amanhã a prioridade de hoje. A prioridade de amanhã aparecerá amanhã. Então, se você tem prioridades de hoje, respeite a prioridade de hoje na data de hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã vão aparecer outros. Tá? E vocês têm a obrigação de serem melhores do que aqueles que precederam vocês. Então, essas eram os slides que eu tinha para passar e agora eu abro aqui, que todo mundo abre o seu microfone e eu estou totalmente à disposição de vocês para conversar aqui sobre o que for necessário. Ô, Daniel, fantástica a apresentação. Eu acho que foi um tapa na cara, pelo menos na minha. Foi um choque de realidade muito grande, apesar de a gente estar inserido numa liga que vê questão de empreendedorismo e inovação, mas vindo de um profissional que nós consideramos um profissional de sucesso, né? E entregar toda essa realidade é uma coisa que realmente choca. Mas, ao mesmo tempo, também a gente ficou feliz. Eu creio que a Andressa até viu aí quando o senhor falou de a parte cirurgia robótica e de utilização de realidade virtual. A nossa Sim. liga está só começando, mas a gente já pensa alguns projetos nesse sentido para solucionar alguns problemas que a gente vê dentro da educação médica, né? Sim. A gente tem visto isso. E quando o senhor falou também de aplicativos, que é bem interessante, que tem crescido muito o número de aplicativos para auxiliar tanto o médico como o paciente, né? E um grande problema que a gente vê é que o paciente não sabe como usar esses aplicativos. Então, um dos nossos projetos também vai ser selecionar alguns desses aplicativos para estar levando a população, né? A população de escola, o jovem, o adolescente, ensinando como utilizar esse tipo de aplicativo para ver se a gente consegue despertar uma coisa mais tecnológica que já está tão inserida na vida deles, né? Claro, eu acho que você está certíssimo, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que essa percepção sua é absolutamente correta. Gente, se alguém tiver alguma dúvida... A hora de conversar é agora. Eu estou totalmente à disposição aqui. Doutor, o senhor falou lá questão de preço, né, e valor. Eu acredito que quando o médico ou qualquer outro especialista, nutricionista, qualquer profissional, ele agrega valor no serviço dele, ele pode cobrar mais. E ele agrega valor tendo as habilidades diferentes, né? Sim, é verdade, mas o que eu quero dizer é que o seguinte, é que para que você chegue ao ponto de você poder cobrar pelo teu valor agregado, você tem que agregar muito valor e tem que passar muito tempo com isso. Porque as pessoas têm que perceber o teu valor. Não é o valor que você se dá, mas o valor que as pessoas te dão. Então, isso daí é uma coisa que demanda tempo. E tudo que demanda tempo, demanda concorrência. Você vai ter outras pessoas que estão do teu lado fazendo mais ou menos a mesma coisa. E vão, por uma pequena diferença de coisa que um oferece, ele vai ser o escolhido. Então, ter o domínio técnico, ter a inovação é fundamental, mas não é tudo. Tá? Você tem que ter o feeling, o senso de oportunidade, e você só desenvolve isso fazendo. Então, eu posso dizer para você, eu cheguei num ponto em que hoje eu praticamente escolho aquilo que eu opero. Eu sempre quis chegar nesse ponto. Né? Eu acabei a faculdade em 2002, entrei no meu primeiro ano de residência foi em 2003, eu acabei a residência em 31 de janeiro de 2007, para ser bem preciso. Tá? Então, eu já tenho 13 anos de especialista em neurocirurgia. E agora eu consegui chegar mais ou menos onde eu planejava chegar. Tá? Felizmente,
foi dentro do prazo, foi no limite do meu prazo, mas foi dentro do prazo. E isso é uma coisa que não se deve às inovações ou a capacidade técnica, entendeu? Eu acho até que tem muito mais gente melhor do que eu do ponto de vista técnico, não tenho dúvida disso, inclusive em Teresina. Agora, eu estava no lugar certo, na hora certa, eu sou perceber determinadas coisas, como outras coisas não, outras coisas eu me quebrei, me fudi completamente, mas em algumas deu certo. Então, assim, você ter o fato de você ser bem informado e você ter qualificação técnica, excelência técnica, é o seu valor. Porque, na verdade, é um valor, essa coisa do valor é muito subjetiva. Você se dá o valor. Você sabe o quanto você estudou, quantas vezes você passou o cara que vai se submeter à cirurgia, ele não está pensando muito nisso, não. Isso é uma realidade também. Eu recentemente acompanhei uma paciente que tinha um tumor próximo da área motora. E ela foi no consultório há 10 vezes. Ah, não, quero que o senhor opere, tal. E eu, então, tudo bem, opero, vai ser assim, eu vou estar em São Paulo, nesse dia tal eu vou para Teresina só para fazer a cirurgia dela, tal, tá certo, tá certo. Perguntaram, o senhor vai cobrar? Eu disse, claro que vou. Quando eu perguntei quanto é que eu ia cobrar, que eu disse quanto é que eu ia cobrar, a paciente simplesmente sumiu e eu soube que na segunda-feira seguinte ela foi operada pelo convênio no outro hospital. E isso acontece, você tem que estar preparado para isso. Tá? Então, o fato de você ser muito bem qualificado não é tudo. Tá? Agora, quanto mais profissionalizada é a sociedade, mais eles valorizam isso. Então, aqui em São Paulo, eles valorizam muito mais do que no Piauí. Isso é uma verdade também. Por isso que eu estou aqui. Porque em Teresina, eu interpreto que o mercado de neurocirurgia está muito ruim, eu tenho vínculos familiares aqui em São Paulo, então resolvi vir para cá e, infelizmente, apostei. Boa noite, doutor. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Meu nome é João Pedro. Eu queria saber, porque o senhor falou muito em cirurgia à distância, né? Que é uma área que eu me interesso bastante, porque você de São Paulo poderia fazer uma cirurgia em pacientes no Brasil todo que tivesse um nível de exigência maior e que tivesse disposto a pagar por isso. Claro. Eu gostaria de saber assim, o que está faltando para isso acontecer, se aqui no Brasil já tem como acontecer, o que falta, se existe curso para isso, quais são as barreiras que você vê em relação a isso. Bom, de trás para frente, barreiras. A principal barreira que nós temos no Brasil é a legislação. A legislação ela existe para atrapalhar tudo aquilo que você quer fazer. Tá? Então, tudo que você pensar em fazer alguma coisa, tenha certeza, tem uma lei que te proíbe. Tá? Não tenha dúvida. Tudo que você tiver vontade de fazer, for legal, for gostoso, for bom, é ilegal, imoral, engorda. Então, tem alguma lei que vai te proibir de fazer. Agora, além disso, vou contar uma história para vocês. No dia 11 de setembro de 2001, no dia do atentado das Torres Gêmeas, aconteceu a primeira cirurgia à distância do mundo. Vocês sabiam disso? Não. Alguém sabia? Sabia, João Pedro? Não sabia. Sabia, Henrique? Não. Muito bem. Essa cirurgia aconteceu em Nova York. O paciente estava em Nova York e eu sei dessa história porque o cirurgião estava em Estrasburgo, na faculdade onde eu fiquei, no IRCAD. Então, João Pedro, anota esse nome, IRCAD, IRCAD. Institut de Recherche de Chirurgie de Appareil Digestif. Instituto de Pesquisas de Cirurgia do Aparelho Digestivo, IRCAD. Então, desde 2001, você já tem a possibilidade de fazer telecirurgias, tá certo? Isso é uma coisa que você, como a legislação varia muito, você tem o entrave da legislação e o entrave do maquinário. Mas o maquinário vai baratear cada vez mais. Então, isso é uma coisa que você pode anotar que eu acredito que vai adiante. Os entraves são completamente suplantáveis. No dia que tiver alguém aí que precise de uma telecirurgia e morra, alguém que foi importante, aí veio a pandemia, a realidade se impôs. Então, como eu digo, a realidade, quando ela se impõe, ela cala a boca de todo mundo. Muito bom, doutor. Obrigado. IRCAD. Anote aí. Aquela coisa, a tecnologia não pede licença, ela pede desculpa, né? Não tem jeito. Ela entra e não quer saber.
Não dá. É como... Pô, eu tenho uma filha de 10 anos de idade que está tendo videoaula. Não vai voltar para trás. Não vai. Ela vai voltar para a aula, para a escola, vai assistir às aulas, beleza. Tá na videoaula. Ela vai querer fazer uma revisão, vai ter a videoaula lá. Ela vai querer responder um exercício, vai ter a videoaula lá. Isso é inevitável. É inevitável. É absolutamente inevitável. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Quem? Oi, boa noite. Eu gostaria de saber por que naquela cirurgia do aneurisma, ao invés de cobrarem 5.000, cobraram 2.000. É diferença do clique? Não. Aquela cirurgia do aneurisma, veja, aquele lá não é que cobraram, aquele é o valor atribuído àquela cirurgia. Aquele é o valor tabelado da classificação brasileira e hierarquizada de procedimentos médicos, CBHPM. Eu fiz questão de deixar os códigos lá para que todo mundo possa ver. CBHPM, Classificação Brasileira e Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Lá está o preço pago por cada cirurgia, por convênios. E aquilo foi uma cirurgia paga por convênio. Então, o convênio ele sempre tenta pagar o mínimo possível. Então, ele pega a tabela e paga o menor valor possível, não interessa se você operou um aneurisma bobo ou um negócio daquele tamanho. Obrigada, entendi. Beleza. Quem mais? Ali Bora, foi o gente, convênio agora que eu me SUS, né, animei... professor? Doutor. A primeira foi planta, o segundo foi SUS. O aneurisma do stent foi planta. O aneurisma do grandão lá foi SUS. Tem um aqui no bate-papo. Bate-papo? No Doutor, chat. como o senhor gera o seu marketing na área que o senhor atua? Eu já briguei com absolutamente todas as pessoas que fazem. Porque eu fui conversar com os caras aí, e os caras queriam vender aula de medicina como quem vende sapato. Então, isso aí é uma coisa difícil. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, nas quais eu invisto para fazer curso, e eu estou o tempo todo procurando... Amanhã mesmo eu tenho uma reunião com uma equipe de marketing aqui em São Paulo para ver se eu consigo melhorar isso. Mas isso é um problema eterno, porque para você fazer marketing, especialmente para estudante de medicina, que é um animal que eu não sei porque precisa da coisa chamada pedagogia da catástrofe. Alguém já ouviu falar nisso? Pedagogia. O cara só estuda quando ele mata alguém. Quando acontece uma cagada muito grande, diz, porra, eu podia não ter feito isso. Ele vai lá e estuda. Então, eu já tentei todos os tipos convencionais aí de marketing, não fiquei satisfeito com nenhum ainda. Estou procurando ainda. Se você conhecer alguém, souber de alguém, ou tiver algum vírus que penetre o cérebro dos estudantes de medicina e os convença a se preparar, a ler, a estudar, a ir além e a não se conformar com aquilo que eles não sabem, você me avisa que eu vou investir no laboratório para replicar o vírus. Professor, eu vou perguntar mais uma coisa aqui, rapidão. É porque, assim, eu vejo o mercado da neurocirurgia como um mercado bem diferente do da plástica. Porque, por exemplo, um cirurgião plástico ele pode abrir um consultório e pagar pela consulta. Assim. Já um neurocirurgião, a pessoa chega assim, quero fazer uma cirurgia, quanto é que é? E, geralmente ela não vai no consultório, ela faz pelo hospital e tudo, pela indicação de outro médico, geralmente com o convênio. Como é que o senhor me fala em relação ao mercado, comparando os dois, uma cirurgia plástica e uma neurocirurgia? Não, você está um pouco enganado na sua percepção, porque você está restringindo a sua percepção da neurocirurgia à neurocirurgia de urgência. Então, veja, cirurgia plástica, raramente você tem cirurgia plástica de urgência. Quando você tem o cara que lesou um tendão, arrancou um dedo fora, levou uma pisa da mulher, aí arrancou o lábio e tal, mas isso aí não é uma coisa tão frequente assim. Então, o cirurgião plástico atende a maior parte das vezes no consultório, a pessoa vai lá no consultório dele, diz, assim, eu estou com a barriga grande, estou com o peito pequeno, quero botar um silicone, tirar a banha, não sei o quê, e o cara vai e ele faz uma coisa completamente preparada para o paciente. Muito bem. Na neurocirurgia, as urgências são muito mais frequentes. Veja, os estudos mostram que 30% a 40% do movimento de neurocirurgia é urgência. Tá? Então, 60% a 70% são coisas eletivas, são coisas que vão ao... Ninguém vai atrás.
a demanda pela cirurgia plástica ela é completamente diferente da demanda pela neurocirurgia. A pessoa que vai atrás de um cirurgião plástico vai por desejo, por vontade. A pessoa que vai atrás de um neurocirurgião vai por necessidade. Tá? Mas eu recebo muita gente no consultório com aneurisma, com tumor, com coisas cirúrgicas, e que não vão ao hospital, vão ao consultório primeiro, e esse sim também vem encaminhados, e aí você atende, faz a consulta, tal, prepara e orça a cirurgia. Então, isso também acontece. Agora, como eu falei lá no começo, a pessoa gasta, e esse eu posso falar, estudante de medicina gasta 120 com cachaça, mas não gasta R$ 120 com curso, com aula. Vejam a exceção que confirma a regra, mas a regra é esta. Então, do mesmo jeito. Então, eu tenho pacientes que tinham aneurisma cerebral, que foram operar comigo, fizeram um escândalo, não, eu quero que o senhor me opere e tal, não sei o quê, operou comigo pelo convênio. 4 meses depois, quando eu suspendi a dupla antiagregação, a mulher foi fazer cirurgia plástica, tirou barriga, lipoaspiração, botou prótese, não sei o quê, tal, tudo particular. Sacou? Entendeu? Entendi. É a percepção da pessoa que ela não vê o valor. É diferente, né? Não. É a história do valor agregado. A percepção do valor é diferente para cada um. Então, quantas pessoas vocês conhecem que não tem o que comer, mas tem iPhone? De fato. Todo mundo conhece. É exatamente isso. Então, quantas pessoas? Que a pessoa fala assim, comum. a pessoa fala, vou juntar o dinheiro para botar um silicone, mas a pessoa não fala assim, vou juntar o dinheiro para tirar um aneurisma da minha cabeça. Não. Isso não acontece. Para ela é mais importante o material que a saúde. Sim, mas isso é a humanidade, essa desgraça aí que é a humanidade. É assim em todo lugar, não é só na medicina, não. Isso é em tudo. Todas as profissões, Infelizmente é assim. Gente, mais alguma pergunta? Afinal, André, você quer fazer as honras aí, as palavras finais? Ninguém tem mais perguntas? Então, queria agradecer, doutor, o senhor aí, por tirar o seu tempo aí, que é corrido, sei que é corrido. Já está tentando aí muito tempo essa conferência online aí, essa palestra. E se houver mais vezes aí. Gente, eu estou à disposição, foi um prazer enorme para mim. Eu gosto muito de falar sobre isso. Coloquei aí o site bestmed.com.br. Sugiro a todos que vão lá, olhem o blog, tem um monte de artigo interessante, a maior parte deles escrito por mim, mas alguns escritos por ex-alunos, que falam da residência, faculdade, angústias, problemas, macetes. Tem um monte de coisa lá. Tem essa aula de empreendedorismo, está todinha lá também, quem se interessar e quiser. Muita coisa bacana lá. Posso garantir a vocês que o primeiro passo para qualquer tipo de sucesso, seja ele como médico assistencialista, seja como empreendedor, é ser um bom médico, ter a melhor qualificação que você pode ter. Então, eu insisto que vocês vão lá e invistam nisso, invistam um pouco de tempo, invistam um pouco de dinheiro, porque é a única coisa que eu posso garantir a vocês que vai ser absolutamente fundamental. Tá? 2 coisas que, se me permitirem, eu queria lembrar. 3. Primeiro, os acadêmicos de hoje não vão viver como os médicos de hoje. Segundo, o sucesso do fracasso, a distância entre o sucesso e o fracasso é medida em milímetros, não em quilômetros. Tá? E a faculdade não diferencia ninguém. Quando muito, ela iguala. Nunca se esqueçam disso. Tá bom? É verdade. Então, muito obrigado, doutor. Obrigada, Até a próxima. Até mais. Tchau.